amados irmãos, Jesus é o Senhor. Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, reúno na igreja em São Francisco do Conde, Bahia, e estou aqui para trazer mais um vídeo que possa alimentar a sua fé. Hoje eu queria continuar falando sobre essa série da igreja, sobre a vida da igreja. Eu queria mencionar hoje um aspecto que diz respeito a esse ambiente pelo qual eu estou inserido. Mas antes, deixa eu fazer uma oração por você. Feche os olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, poder estar orando por essa pessoa, poder estar ministrando vida a ela, que ela possa ter um encontro com o Senhor, que o Senhor possa ser real para ela. Ainda nesse momento venha nos alimentar, nos alimente com a Tua palavra é salvação para nós. Queremos ter entendimento no Espírito, compreender o que o Senhor quer falar conosco. Senhor Jesus, obrigado que é o Senhor que se revela para nós. O Senhor se revela por meio das Escrituras. Por isso, nesse momento, nos voltamos a Ti. Senhor, fale conosco. Fale ao nosso coração. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que fala. Continue falando, Senhor. Fale a sua necessidade. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu acabei de postar um vídeo, falando sobre o viver da igreja. Algumas coisas, sobre o viver da igreja, e eu falei para vocês que eu traria outros vídeos falando mais e mais sobre a vida da igreja, E esse é um outro vídeo que tem esse caráter, um caráter de expor, de revelar, de mostrar um pouco mais sobre a realidade da vida da igreja. Como eu falei no outro vídeo, nós nos reunimos por meio de uma visão de uma igreja em cada cidade. Então eu moro em São Francisco do Conde, então eu reúno na igreja que está em São Francisco do Conde. São Francisco do Conde é a cidade e eu me reúno nessa cidade. Por isso, nós denominamos, onde nós reunimos como igreja em São Francisco do Conde. Porque, como eu falei no outro vídeo, quando o Senhor olha para uma cidade, Ele não vê os seus filhos separados, em placas denominacionais. Não. O Senhor odeia a divisão do corpo de Cristo. Mas quando Ele olha para uma cidade, Ele vê todos os seus filhos reunindo ali naquela cidade. Isso é a expressão da unidade do corpo de Cristo. A unidade, do Senhor naquela cidade. A expressão do Senhor naquela cidade. Então, em cada cidade existe uma igreja. E essa revelação, graças ao Senhor, chegou até nós. E hoje vivemos com base nessa grandiosa revelação. A base da unidade. Louvado seja o Senhor por isso. E hoje eu queria tocar em um ponto, que diz respeito à vida da igreja, que é o ponto do cuidado. Na vida da igreja nós somos irmãos, Somos muitos irmãos. A Bíblia fala que nós estamos em um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Olha como fala esse versículo aqui, em Éfesos capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A qual é o seu corpo. Qual é o seu corpo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus é pleno, irmãos. E a plenitude de Deus é revelada na igreja. E eu quero testemunhar dessa plenitude, dessa riqueza, desse cuidado nesse vídeo. Para alguns que sabem, ultimamente eu não estou nas minhas melhores condições físicas, Estou com resfriado, sintomas de resfriado, mas ainda assim estou aqui para poder continuar alimentando vocês com a palavra de Deus, Mas nesse período em que eu não estava tão bem, ainda estou me recuperando, como vocês podem ver, minha voz não está das melhores ainda. Mas a todo tempo eu pude sentir o cuidado da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então, se eu faço parte de um corpo, eu sou um membro desse corpo. E como um membro desse corpo, eu não estou isolado. Eu estou junto com outros membros que compõem esse corpo. Então, se eu pudesse pegar meu celular aqui e mostrasse para vocês, vocês veriam a quantidade de mensagens de irmãos mandando para mim, perguntando como é que eu estou. Além do cuidado da minha esposa, além do cuidado da minha sogra, que mora próximo a mim. Todos os outros irmãos, que reúnem aqui na localidade. Muitos irmãos mandando mensagem, querendo saber como é que eu estou.
se eu já estou melhor, né? Se eu estou me cuidando. E se eu pudesse mostrar para vocês cada mensagem aqui, vocês veriam de fato o cuidado, né, da igreja para comigo, né, nesse momento em que eu estou mais adoentado. Mas não apenas isso, né? A igreja, irmãos, é um viver prático. É um viver pleno, mas também é um viver prático. Nós nos chamamos de irmãos, porque de fato nós somos uma família. Eu peguei aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui esse copo? Esse copo foi uma irmã que trouxe para mim com um suco, né? Que eu ainda não estava me sentindo bem. Ela preparou um suco e trouxe na minha casa. Não satisfeita, a mesma irmã trouxe uma jarra de suco, uma jarra de água de coco para mim. Tá aqui. Isso é o cuidado da igreja. Isso é a preocupação dos irmãos. Isso é a manifestação prática do viver da igreja. Nós não apenas falamos que somos irmãos, que somos família, mas nós nos preocupamos uns com os outros, né? Nós oramos uns pelos outros, nós procuramos saber como está uns pelos outros, né? E é esse viver que nos leva a avançar. Um viver de família, um viver de igrejar, mas um viver de família. Tendo a premissa de que sempre que nós precisarmos de alguma coisa, nós temos os irmãos que podemos ter comunhão, e os irmãos, diante das suas possibilidades, poderão sim cuidar de nós, nos ajudar, ter comunhão conosco. Então a vida da igreja é um testemunho vivo de cuidado. A todo momento nós podemos solicitar uma comunhão com o irmão, um irmão mais experiente na fé, um irmão que tem alguma experiência de vida e pelo qual você deseja, né, aquele contato. Você pode a qualquer momento, irmãos, ter acesso aos nossos irmãos, né? Então o viver da igreja, ele é um viver de fato de cuidar. Cuidar não só de falar, mas de, como eu mostrei aqui, né, de praticar, né, de se importar, de evidenciar esse cuidado. Eu louvo ao Senhor porque a igreja, como a plenitude daquele que tudo é, né, a plenitude daquele que enche todas as coisas, essa expressão de cuidado, de amor, ela foi dada à igreja, ela é expressa na igreja, ela é praticável, né, palpável na igreja. E isso é maravilhoso, irmãos, porque o Senhor já deu todas as coisas à igreja. Deus quer fazer todas as coisas hoje por meio da igreja. Então a manifestação de cuidado, de amor, de atenção, por meio dos santos, né, que compõem o corpo de Cristo, de fato, irmãos, tem a sua grandeza nesses momentos. Eu me sinto cuidado na igreja. Eu não estou em qualquer lugar, não estou em qualquer ambiente, mas o Senhor me deu uma nova família. Eu tenho a minha família de sangue, né? Eu tenho pessoas próximas a mim, que cuidam de mim. Mas não apenas isso, eu tenho os irmãos, eu tenho a vida da igreja, eu tenho Cristo e tenho a igreja. Então nós temos uma frase, né, que nós sempre falamos: Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver. Essa frase, ela não pode ser falada sem que o seu sentido prático, né, possa ser expresso na nossa vida. Nós precisamos sentir essa realidade, né? Então, irmãos, assim como fizeram isso comigo e fizeram muitas outras coisas, né, em relação à minha própria vida, de cuidado, de amor, de atenção, né? Graças ao Senhor eu estou aqui para testificar que a igreja é o melhor lugar, irmãos. A igreja é o melhor lugar. Que o Senhor te abençoe, amado irmão, amada irmã. E eu rogo a vocês, nesse momento, que nós possamos ir diante do Senhor, pedir ao Senhor que restaure a nossa visão. Se o Senhor já nos deu essa visão da igreja, que essa visão possa estar cada vez mais clara. Se Ele ainda não revelou para nós essa visão, que possamos ir diante do Senhor para que Ele nos mostre com tal clareza essa grandiosa revelação. Essa revelação é dada por meio do Espírito. Então, quando nós vamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, Ele nos dá. Que a base da localidade, uma igreja em cada cidade, seja uma realidade expressa na vida de muitos santos. Por que nós preservamos isso? Porque quando o Senhor estava na cruz, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então, o corpo de Cristo não pode ser dividido. Quando nós olhamos as diversas placas denominacionais, nós acabamos por perceber essa realidade. O corpo de Cristo fracionado, o corpo de Cristo dividido. Então, amados irmãos, nós somos aqueles que preservam a unidade do corpo de Cristo. Nós somos aqueles que somos guiados por uma visão celestial. Nós estamos aqui por causa dessa visão. E nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos e
e daquilo que temos escutado durante todos esses anos. Então, que o Senhor possa se revelar para você, que esses vídeos, essa série sobre a igreja, cada vez mais possa vir te trazer luz e que você possa ir diante do Senhor para que Ele possa falar ao seu coração. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, depois compartilha esse vídeo. Vamos levar a visão da igreja para muitas pessoas, a visão de que existe uma igreja em cada cidade, em que nós temos essa base que é o nosso território da cidade e que o Senhor é expresso na localidade por meio, de fato, dessa grandiosa visão. Que Deus te abençoe, te guarde e eu te encontro amanhã, em nome de Jesus.